todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar um estudo de caso da Prefeitura de São Paulo da prática. No caso, eu vou analisar o meu próprio estudo de caso do último concurso de ATE de 2019, que eu tirei a nota 86, para ver mais ou menos como pode cair nesse concurso de PEIF, também professor de Fundamental 2 e médio. E também eu vou trazer novidades em relação a quando sai o edital, tanto dos concursos da Prefeitura de São Paulo, como do Estado, que eu comentei na semana passada. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos, você sempre será notificado. Além disso, eu tenho materiais para estudos para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, que é o resumo dos cadernos do currículo da cidade, e também os resumos dos autores de legislação baseada na bibliografia do currículo da cidade. Cada um é R$20, Pix ou depósito bancário, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para compra. Você entra lá no grupo, me chama e após comprar você pode sair se você quiser. Eu também vou deixar na descrição do vídeo o grupo para estudos, tá? Do PEIF. Também eu tenho materiais para os concursos de Cajamar, Suzano e Arujá. Também vai ficar na descrição do vídeo o link para compra das apostilas, tá bom? Que também é R$20 e é a mesma forma de pagamento. Eu mando por WhatsApp ou e-mail, você escolhe, beleza? Antes de mostrar aqui na prática, na tela, o meu estudo de caso lá do concurso do ATE de 2019, que eu tirei uma excelente nota que me fez ficar entre os 100 primeiros, né, no concurso que teve 100 mil inscritos, e foi uns 3 estudos de caso. Estudos de caso dissertativo, na verdade, são questões dissertativas. Que estudo de caso é quando a questão pede uma solução, uma metodologia, mas a dissertação também pode cair teórica. Inclusive, no ATE, as 3 dissertativas foram 2 teóricas, baseado no currículo da cidade, e um foi metodológico, você teve que dar uma solução. Tá bom que não é um concurso docente, mas é o último concurso da SME São Paulo, então dá para você mais ou menos ver como é que pode acontecer um concurso PEIF ou do professor Fundamental 2 e médio também, tá? Antes de mostrar essas dissertativas minhas, né? Eu quero comentar aqui as novidades que teve essa semana em relação ao vídeo da semana passada, que inclusive teve muitas visualizações, que é quando sairão, né, os editais da Prefeitura de São Paulo, né, o do PEIF, professor de Fundamental 2 e médio, e também o do Estado, que no caso é do PEB 2, tá? Não é PEB 1. Vamos falar primeiro as novidades da Prefeitura. No último sábado, saiu um decreto no Diário Oficial em que vários itens do estado de calamidade pública aqui da cidade de São Paulo, tá? Foram revogadas, inclusive a parte que falava que não poderia abrir editais e nem ter provas de concurso público durante o estado de calamidade pública. E que isso significa? Agora pode sim se lançar edital e ter concurso público. Então, por isso que, por exemplo, teve boatos aí que poderia sair o edital agora em março, né? E não saiu por causa disso, porque ainda tinha esse decreto. Caindo a calamidade pública, na verdade não caiu toda, né? Mas algumas partes dela, inclusive essa relação dos concursos públicos, a gente já pode, a prefeitura já pode lançar editais. Além disso, como primeira ação imediata, logo após sábado sair no Diário Oficial, essas revogações, foi que no dia 30 de março, que foi na quarta-feira, saiu o edital para o concurso da GCM, né? 1.000 vagas, a banca é a IBAD, tá? Caso você conheça alguém aí que tem interesse, né, nas áreas policiais, abriu o concurso da GCM. Esse concurso saiu no Diário Oficial a autorização dele em novembro não, foi em outubro, foi antes mesmo do PEIF, saiu a autorização do Diário Oficial em outubro, e no dia 30 agora saiu o edital da GCM. Além disso, também nessa semana a prefeitura abriu o processo seletivo para estagiários, tá? Professores estagiários. Então, eu acredito que esse edital sai até final de abril, sim.
Porque se o da GCM ele foi autorizado em outubro e o do PEIF foi autorizado em novembro, eu não tô falando aqui quando o Ricardo Nunes anunciou, não, tô falando que saiu no Diário Oficial a autorização. Saiu em novembro, lá no Diário Oficial do PEIF e também de Professor Fundamental 2 e médio. E então eu acredito que sai em final de abril esse edital ainda, tá? Estourando aí em maio, mas ele está mais perto do que nunca para sair. Então, se você não começou a estudar, ou se você está estudando daquele jeito, comece a estudar aqui. Tem vídeos aqui no canal com cronograma de estudo, dicas de como começar a estudar, principalmente no Currículo da Cidade. Tem 2 vídeos aqui do Currículo da Cidade, das palavras-chave e, é claro, os meus materiais. Então, comece a se organizar e se mexer aí, porque tá muito próximo de sair, tá? Agora eu vou falar do Estado. O Estado, eu falei semana passada que tinha um burburinho que ia sair assim que o Dória deixasse o governo, né? Na quarta-feira, dia 30 também, finalmente foi aprovado lá na Câmara de Deputados o novo plano de carreira do Magistério do Estado, tá? Que agora o salário começa com R$5.000, mas é claro, a carga horária de 40 horas. Só que na quinta-feira o Dória anunciou que não ia mais candidatar à presidência, ia continuar como governador. Daí meio que ficou assim estremecido, né? Porque tem até um boato, tudo que eu tô falando do Estado é boato, tá? Que é de cursinho, inclusive acho que é do cursinho do Gertucci, estão fazendo lives toda semana sobre, tem até já curso do Estado, e não é só isso, tem vários cursinhos aí já oferecendo curso do Estado. Então, se tem tanto cursinho assim oferecendo curso do Estado, é porque tá pra sair mesmo, não é conversa não. Eles informaram que até a banca já estava escolhida, que era a FGV, porque não ia ter licitação de banca, porque pode se pensar em caráter de urgência, e quando é uma banca de boa índole, que a FGV se enquadra nesse quesito. Só que daí, se o Dória continuasse no governo, né, talvez ele se desanimaria em estar lançando esse edital, né, do jeito que ele é, enfim, eu não vou ficar entrando em méritos políticos. Só que depois, ainda na quinta-feira mesmo, no final do dia, ele desistiu de desistir, ele vai mesmo se candidatar agora sábado, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, mas sábado ele vai renunciar, né, e vai passar pro vice dele. A gente não sabe se sábado mesmo ele anuncia a autorização do concurso para o professor PEB 2 do Estado, ou se ele vai deixar para o vice fazer isso. Daí ele vai fazer ali ao longo do mês de abril, mas muito provavelmente também até final de abril sai pelo menos a autorização, porque a banca já está escolhida e eles já queriam fazer esse concurso há bom tempo, mas eles estavam esperando aprovar o plano de carreira do magistério, porque daí quem prestar o concurso vai entrar já no novo plano de carreira, não vai poder escolher o antigo. Agora que já está aprovado, eles não têm mais impedimento nenhum, tá bom? Então é isso as novidades que eu tenho se esses editais sairão, tá? Agora eu vou mostrar aqui na tela o estudo de caso do ATE para a gente analisar. Vamos lá? Aqui na tela eu tô com a prova, com o caderno de questões dos estudos de caso do concurso de ATE, Auxiliar Técnico de Educação, de 2019. Foram 3 estudos de caso. Daí ele foi assim, organizado na letra A. Aqui em torno tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas para responder. Aqui o rascunho, depois aqui a definitiva. A questão B, também 15 linhas, tanto o rascunho quanto a definitiva. E a letra C. Aqui na letra C tinha mais linhas, eram 30 linhas. Aqui o rascunho e aqui a definitiva. Lembrando que o rascunho você pode fazer como você quiser, a lápis, pode ultrapassar a margem, pode fazer um garrancho. Agora na definitiva tem que estar bonitinha, certo? Não pode ultrapassar a margem, tem que escrever com a caneta da cor pedida, não pode fazer lápis, não pode colocar identificação, não pode colocar título, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, para as minhas respostas. Eu tirei 86 nesses estudos de caso.
era 100 pontos, eu tirei 86, uma nota excelente, que me fez subir muito na classificação e eu fiquei entre os 100 primeiros. Mais precisamente, eu me classifiquei na ampla concorrência do ATE, na colocação 85. Até vendo aqui eu vi que eu tinha teve alguns erros ortográficos, não teve de correção e coerência, além que eu respondi o que eles queriam. Então, se for a banca VUNESP, o que eles mais considera é você responder certo, porque só lembrando, estudo de caso tem uma resposta certa, não é uma opinião sua, tá? É uma resposta certa que você tem que argumentar e embasá-la porque que ela tá certa. Outra coisa que eles consideram é a estrutura. No caso, eu organizei introdução, desenvolvimento e conclusão e também os conectivos, certo? Questão ortográfica, outras coisas assim de português, eles não consideram muito, mas conta-se pontos sim. Poderia ter tirado 90 e pouco, até 100, né? Mas 86 já foi uma nota, assim, excelente, tá bom? E mais uma vez aqui lembrando, eu não sou professora de língua portuguesa. Eu sou pedagoga e tenho licenciatura em geografia. Portanto, eu não tenho propriedade, assim, teórica para falar de questão de sintaxe, outras coisas da língua portuguesa, tá? Que é só um exemplo, dessa vez um exemplo real, uma prova que eu realmente fiz e realmente ganhei a nota, fiquei numa ótima colocação dentro da Prefeitura de São Paulo. Não é um estudo de caso docente, outra coisa que tem que lembrar aqui, é AT, AT é um cargo administrativo na Prefeitura, trabalha na Secretaria da Escola, o inspetor, mas é só para vocês terem uma ideia de como pode ser o estudo de caso na Prefeitura de São Paulo, ainda mais se realmente se confirmar que a banca será a VUNESP, tá bom? E vocês vão ver a complexidade que caiu para o ATE, que é um cargo administrativo. Imagina um concurso docente, tá? E também como cai o currículo da cidade. Então vamos lá ver. A questão considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa e as referências da matriz de saberes, explique o que a escola deve valorizar, reconhecer e garantir nas abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, como eu fiz a minha resposta? Então, aqui na minha introdução eu coloquei assim: conforme exposto, a escola deve valorizar os saberes que os estudantes têm agregados, saber ouvi-los, aceitar suas críticas e sugestões. Daí só identificando aqui a comanda da questão, vamos lá, considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa e as referências das matrizes de saberes. E explique o que a escola deve valorizar, deixa eu colocar aqui uma cor, o que a escola deve valorizar, reconhecer e garantir nas abordagens pedagógicas que priorizem as vozes dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, o que está pedindo aqui, o que a escola deve valorizar e garantir nas suas abordagens pedagógicas para dar voz a todos os estudantes, não só na educação infantil, mas os adolescentes e os jovens, né? E adultos no caso da EJA. Então, na introdução, conforme exposto, a escola deve valorizar os saberes que os estudantes têm agregados. Então, os estudantes desde lá do infantil até do EJA já vêm com as suas experiências, com a sua própria cultura. Então, isso deve ser valorizado sim no ambiente escolar. Além de saber ouvi-los, né? De dar voz aos estudantes e aceitar suas críticas e sugestões no processo de aprendizagem. Daí o desenvolvimento, o uso conectivo, assim como devemos reconhecer que os estudantes são sujeitos de direito e protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Então, temos que reconhecer que eles têm direito de estar na escola, têm direito de participar de todo o processo e são protagonistas da aprendizagem. E o currículo também, tem que estar centrado neles, enfim. E eu finalizei aqui como, portanto, a escola deve garantir que todos os alunos tenham as mesmas condições de desenvolver o seu processo cognitivo através da igualdade e equidade. Então, através da equidade, vamos dar as garantias ali para superar as barreiras daqueles que têm mais dificuldades para alcançar a igualdade, para que essas diferenças não impactem na sua aprendizagem e
estejam todos ali mais ou menos no mesmo patamar, certo? E eu usei aqui até a palavra alunos, aliás, eu coloquei aqui estudante alguns só para não confundir vocês, mas no estudo de caso em 2019 eu escrevi tudo estudante ou educando, eu não, estudante não, aluno e educando. Eu não utilizei a palavra estudantes, tá? Mas nessa de 2022, abomine a palavra alunos, coloque estudantes, tá? Eu acho que eles não consideraram muito, porque como era prova de ATE, né? Embora no ATE a gente teve que estudar também o currículo da cidade, então já sabia aqui que se a nomenclatura era estudantes, mas enfim. Vamos lá agora para B, que ela vai pedir em relação a matrizes dos saberes, que são as novas matrizes dos saberes, que é parecida ali com as 10 competências e habilidades da PNCC, que é a formação que a gente quer conseguir, né, para os estudantes ao longo do ensino básico. Então, vamos lá. Considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa, e de acordo com a descrição dos princípios da matriz de saberes, expressa nesse documento, cite corretamente no mínimo 2 saberes. Ele está pedindo no mínimo 2 saberes, não é para você citar os 9 saberes, 3, 5, ele quer 2, tá? No mínimo. Você poderia até mais, mas no mínimo está pedindo 2. Então, se você não lembra de todos, não inventa. 2. De acordo com o referido documento, relacionando os princípios de responsabilidade e participação, que é uma das matrizes de saberes, responsabilidade dos estudantes participarem das atividades, entregar as coisas no prazo, participarem dos projetos, não ser aquele lá que pede lá, que não faz nada e só pede lá para colocar o nomezinho, né? E isso também engloba aqui na participação. Então, como eu coloquei aqui, coloquei na introdução, sabe-se que na matriz de saberes podemos citar o pensamento científico e o autocuidado, que é um da matriz de saberes, né? Que é o pensamento científico, crítico e criativo. Aqui eu só coloquei científico e o autocuidado, no qual os estudantes aprendem a serem sujeitos mais criteriosos, questionadores e, consequentemente, responsáveis. Eu estou fazendo referência à responsabilidade e também à participação. E daí eu coloquei outro conectivo para fechar, porque lembra que era poucas linhas. Lembrando aqui que no ATE era no mínimo você tinha que escrever 7 linhas. Se você escrevesse menos 7 linhas, você estava eliminado. Provavelmente no concurso de PEIF ou de professor de Fundamental 2 e médio, vai também ter uma quantidade mínima de linhas para escrever, tá? Daí eu concluí aqui, então só ficou 2 parágrafos, não fiz com 3. E não tem problema se tiver poucas linhas, tá? Então eu fechei aqui. Assim como a inclusão e o pensamento crítico, acho que até se arrumar aqui, é assim como a inclusão e o pensamento crítico que formarão cidadãos mais participativos, tendo a capacidade de pensar e encarar problemas, ao mesmo tempo pensar no outro e saber trabalhar em colaboração. Então, tá pedindo aqui a participação, eu citei aqui. E ao mesmo tempo vai formar cidadãos participativos, que saibam pensar, que não tenham medo dos problemas, das dificuldades e que saibam trabalhar com o outro, né? Saber aí se portar no meio do conflito. E a última questão era C, aquela que tinha 30 linhas para você responder. Aqui as 2 primeiras foi mais uma parte teórica do currículo. Primeiro, o que você tinha que garantir ali para os estudantes na aprendizagem, e o outro era especificamente da matriz dos saberes. Esses 2 aqui foram teóricos. Aqui já é um estudo de caso mesmo, com uma situação que você tem que resolver. E essa situação era essa. Considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa e de acordo com a descrição dos princípios matriz dos saberes em relação ao princípio responsabilidade e participação, cite e explique pelo menos 3 ações adequadas que envolvam os alunos e a equipe escolar, que podem ser desenvolvidas na escola para compor o projeto, na tentativa de refletir e reverter a situação
da produção, redução e descarte do lixo produzido na escola. Então, vamos aqui achar a comanda. Aqui ele está pedindo que você cite pelo menos 3, no mínimo 3, poderia citar até mais, mas no mínimo 3 ações adequadas que envolvam os alunos e a equipe escolar. A equipe escolar quem? Que está englobando aqui o ATE, que podem ser desenvolvidos na escola para compor um projeto na tentativa de diminuir ali a produção do lixo, tá sendo muito produzido na escola. Aqui é um estudo de caso que cabe ao ATE. Dentro das atribuições do ATE, o que ele poderia fazer em relação a isso? Se fosse um concurso PEF, ia pedir de acordo com o professor. Provavelmente você teria que montar um projeto, você ia falar qual que seria a sua didática, a sua metodologia, como você introduzir o tema, como ele seria desenvolvido, qual seria a organização, seria em grupos, em duplas, qual seria o produto final, como seria o registro, como seria a avaliação no fim de tudo isso. Então, seria muito mais complexo do que eu coloquei aqui. Aqui é uma resposta de acordo com o ATE. Então, vamos lá, eu comecei assim. Conforme a situação hipotética apresentada, a equipe escolar, junto com os estudantes, pode praticar ações que resolvam a situação do aumento do lixo produzido na escola. A primeira, aqui no segundo parágrafo, coloquei, a primeira ação seria a conscientização dos educandos sobre o consumo e o aumento da produção de lixo e como isso afeta o futuro planeta através de projetos e palestras. Daí no outro parágrafo, segunda ação seria a coleta desse lixo, separar o que pode ser reciclado e levar para uma cooperativa ou os próprios educandos poderão reaproveitar o lixo produzido, por exemplo, brinquedos com garrafas PET. E por fim, espalhar pela escola lixeiras adequadas para o descarte, como lixeira só para papel, uma só para lata, vidro, plástico e lixo orgânico. Daí a minha conclusão, por fim, com essas ações ajudamos a formar futuras gerações com responsabilidade sustentável e participativa, enfim, sujeitos de ação para transformar a sua realidade. Aqui, o desenvolvimento ficou com 3 parágrafos e não tem problema nenhum, porque ele estava pedindo em 3 ações, então no meu desenvolvimento eu coloquei cada ação e estruturei assim separado, e eu tirei a nota máxima aqui, entendeu? Então aqui eu dei a solução, foi soluções super simples, cabendo ali o cargo de ATE. Agora aqui no docente você vai ter que pensar no docente. Na minha conclusão eu já respondi de cara que a gente tem que fazer alguma coisa em relação para reduzir esse lixo aí na escola. E na minha conclusão eu coloquei que isso para que reduzir esse lixo na escola? Para formar estudantes com responsabilidade sustentável, para transformar a sua realidade, que é exatamente o que está no currículo da cidade. O currículo da cidade é muito embasado na Agenda 2030, nessa questão de sustentabilidade, de formar sujeitos de ação, sujeito para transformar a realidade, para transformar a cidade, enfim, para tirar a cidade dessa inércia que estamos. Essa concepção de contemporaneidade que o currículo da cidade tem. Você concordando ou não concordando, mas na prova você tem que se apropriar muito bem. Todas as minhas respostas foram baseadas no currículo da cidade. E assim, foram respostas simples, entendeu? Respostas simples, não foi nada mirabolante, não tem nenhuma palavra difícil. É só você ter domínio do currículo da cidade que você conseguiria resolver isso aqui tranquilo e tirar uma boa nota como eu tirei, certo? Bom, espero ter tirado dúvidas aqui de vocês. Até a próxima. Tchau!